Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa aula 7 da disciplina de Máquinas Térmicas 1 sobre corrosão e tratamento químico. Essa é a última aula que a gente vai ter de conteúdos novos, né? Então a próxima que eu postar vai ser uma aula de exercício resolvendo as listas e a prova. Talvez não a lista dessa aula, talvez eu deixe a dessa aula para a nossa aula síncrona, nosso encontro síncrono. E para a gente resolver junto com as dúvidas que vocês tiverem. Certo? Então vamos lá. Só botar aqui. Um pouco sobre corrosão, né? Isso aqui é bem importante, porque quando a gente está trabalhando com máquinas térmicas, a gente está trabalhando com geralmente temperaturas mais elevadas, né? Ou um fluido corrosivo. Então, muito da manutenção que tem que ser feito de parar, por exemplo, uma planta termoelétrica, é por conta de corrosão, né? Eu tenho que trocar algum tubo, trocar algum feixe de tubos, porque eles foram corroídos por algumas presenças, alguns mecanismos que a gente vai ver agora, né? Então ela pode acontecer tanto na parte externa quanto interna dos tubos, né? Que tem dois externos, mas está errado, né? Tanto na externa quanto interna dos tubos, de uma caldeira a vapor, né? O pentóxido de vanádio e vapores de ácido sulfúrico, né? Então o enxofre ele está presente no nosso combustível. Se eu estou falando de carvão mineral, ele está presente ali. A gente tenta fazer uma remoção, mas ele ainda está ali. Então eu tenho esse ácido sulfídrico. São um exemplo de agentes presentes nos gases de combustão. E esses gases eles vão acabar aderindo à superfície, né? E gerando a corrosão dos tubos, né? A corrosão na parte interna é provocada por agentes corrosivos presentes nos fluidos de trabalho, tal como CO2, NaOH, né? Oxigênio mesmo, né? São gases difundidos dentro da minha água, né? Tenho gases condensados nela, que dependendo daí das pressões e temperaturas que eu estou operando, eles vão grudando nessa superfície e corroendo. Então, tanto a corrosão interna quanto externa, elas constituem a principal causa de falhas no metal dos tubos. E isso daí eu vou ter que fazer paradas para corrigir, né? Por exemplo, esses vazamentos, furos no tubo, tem que ah, corrigir. Eu também vou ter daí incrustação por conta de corrosão, né? Então eu vou ter perda por paradas. Quando eu tenho furo num feixe de tubos, eu estou tendo perda no meu vapor gerado, né? Eu tenho alguns medidores de vazão, eu vejo que a vazão que passou por um equipamento é maior do que a que está saindo dele, né? Quer dizer que eu tenho perdas ali. Claro, eu tenho perdas por purga, né? Que eu vou estar tirando um pouco para não deixar entrar condensado. Às vezes eu tenho um pouco de condensado ali, eu tiro, purgas. Vou ter perdas por extrações normais. Mas eu também posso identificar daí as perdas por vazamento. E perdas de eficiência também vou ter quando eu tenho incrustação, tanto na parte interna quanto externa, por conta ah, dessa corrosão. E isso vai diminuir também a taxa de transferência de calor, né? Uma das tarefas mais importantes na operação da caldeira é lutar contra as corrosões. Então a gente tem que ver como é que a gente vai fazer para reduzir isso aqui, né? A corrosão externa ela pode ocorrer a alta temperatura ou baixa temperatura. A alta temperatura, daí eu tenho a parede d'água e superaquecedor, né? Que, se vocês lembrarem de como é que é o desenho da minha planta, a parede d'água é a que está cercando a minha câmara de combustão, né? Isso tudo aqui em volta é a minha parede d'água. E o meu superaquecedor ele vai estar ou aqui logo nessa primeira etapa, né? Isso depende também se ele é radiativo, convectivo, mas ele vai estar na parte onde eu tenho as maiores temperaturas, né? E baixa temperatura daí eu vou ter no pré-aquecedor de ar, geralmente. Daí passou pelo meu superaquecedor, reaquecedor, daí que eu tenho o economizador, pré-aquecedor de ar, aqui já tem uma condição de gases a uma temperatura mais baixa, né? Vamos só terminar aqui, antes de sair para chaminé, né? Então eu tenho dois tipos de corrosão aqui, né? Duas classificações. O agente corrosivo nas paredes d'água é o ácido sulfídrico e o sulfeto de hidrogênio, né? Eles ocorrem a uma temperatura dos gases superior a 700 graus. Então a gente viu que a temperatura da chama pode chegar ali a 1400 graus, né? É acima da temperatura de fusão.
do metal que está operando ali. O que acontece é que eu tenho que ter a água e vapor sempre molhando os tubos por dentro, trocando calor, para não ter o superaquecimento dos tubos. Então, o ácido sulfídrico se forma a partir do enxofre presente nos combustíveis, né? Especialmente aqui o carvão pulverizado, eu vou ter enxofre ali. E alguns fatores que favorecem a formação são a falta de oxigênio. Então, se eu tenho um coeficiente de excesso de ar insuficiente para uma queima completa, né, eu posso ter daí a formação desse ácido sulfídrico. Ou presença de partículas de carvão que contém enxofre, né, no fluxo dos gases. Aqui eu tenho uma fotinho das paredes d'água, né, dos tubos. Então, paredes d'água, elas são juntas aqui nesse modelo, né, soldadas uma no outro, formam uma parede contínua com aletas entre os tubos. Nas paredes d'água, o H2S reage com o metal formando o sulfato de ferro, que se desprende do metal e facilita uma nova reação, né? Então, a própria oxidação com oxigênio, a ferrugem do metal, né? A ferrugem porque é a oxidação com o ferro, ela vai descascando, né? Favorecendo a oxidação interna. Então, esse é um dos problemas de trabalhar com ferro e aço. Porque quando eu trabalho com alumínio, muitas pessoas falam, o alumínio não oxida. Na verdade, não. O alumínio ele oxida instantaneamente em contato com o ar. Só porque a oxidação do alumínio, vamos dizer aqui que eu tenho uma chapa de alumínio, ele oxidou aqui. A oxidação do alumínio, ela ocupa uma camada de espessura, tá meio torta essa mesinha. Uma espessura muito pequenininha, é uma camada do alumínio de oxidação. Oxidação, se tu raspar um perfil de alumínio, é um pozinho branco, e ela serve para proteger as outras camadas de alumínio de oxidação futura, né? Ela serve como uma vedação para oxidação adicional. Mas o alumínio ele oxida muito fácil na presença do oxigênio, certo? Mas não é uma oxidação que descasca que nem a do ferro, né? Então, nesse caso aqui, eu também tenho essa reação com com o ferro, né, o sulfato de ferro, que também descasca. Para atenuar essa formação, eu tenho que ter essa relação ar-combustível correta, né? O excesso de ar tem que ser suficiente. No superaquecedor, a corrosão se dá pelo pentóxido de vanádio, né? Ocorre em temperatura superior a 610 graus e é mais intensa nessa temperatura na ordem de 800 graus, né? Então, para reduzir essa corrosão, eu posso colocar aditivos, né, que vão reagir e não vão deixar essa formação acontecer, né? Então, aditivo muito eficaz é o óxido de manganês, né? Daí eu vou ter reações que vão tirar esse vanádio de reagir com o meu ferro. Ela diminui intensamente quando a temperatura fica abaixo do metal, fica abaixo dos 600. Né? Então, o controle de temperatura também é importante. A temperatura no superaquecedor ela é geralmente mais alta porque eu estou trabalhando só com gás, né? Então, a taxa de transferência de calor é menor do que quando eu trabalho com parede d'água, que tem o líquido também. Eu tenho gás não, vapor, né? Então, na parede d'água eu tenho vapor e líquido. No superaquecedor eu tenho só vapor superaquecido. Além de ser uma temperatura mais elevada, ele ainda é vapor, troca menos calor. A corrosão nos pré-aquecedores de ar ela é caracterizada basicamente pelo vapor de ácido sulfúrico nos gases de combustão. Então, um problema que eu tenho também é que eu não posso aproveitar 100%, bom, não poderia aproveitar de qualquer forma 100% por conta de perdas da segunda lei, mas eu não posso aproveitar o máximo que eu poderia, digamos assim, da temperatura dos gases de combustão, porque se eu baixar muito a temperatura do gás de combustão, eu vou começar a ter a temperatura de orvalho a uma pressão um pouco mais baixa que eu tenho ali dentro da caldeira, né? Tem aquela depressão na superfície de troca térmica do meu pré-aquecedor de ar. Então ali eu vou começar a ter condensação e uma corrosão acentuada por causa disso, né? O meu enxofre vai começar a condensar nessas superfícies metálicas.
Então, eu posso manter a temperatura um pouquinho acima da... Aproveito menos a energia térmica dos gases, mantenho um pouco acima para evitar essa corrosão. Mas ainda assim ela vai acontecer, porque eu tenho esse ácido sulfúrico nos gases, né? De combustão. Então, à medida que eles vão esfriando, próximo aos pré-aquecedores, né, eles vão condensando. Então, quanto maior a temperatura eu deixar essa temperatura de gás na exaustão, menor vai ser essa corrosão. Né? Então, eu perco mais em termos de energia térmica, ganho em termos de corrosão de trocador de calor. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Então, a solução formada provoca corrosão externa, né? Para atenuar essa corrosão a baixa temperatura, eu posso colocar um recobrimento cerâmico também, vai melhorar então essa parte, essa proteção. Certo? Corrosão externa, né, ainda. Vamos ver que outros tipos que eu tenho aqui. Ó, elas favorecem incrustação, né? Então isso aqui reduz a taxa de transferência de calor. As causas de corrosão interna, aqui na verdade a gente agora tem as internas. Interna. Eu li errado. São a presença de gases corrosivos, oxigênio e CO2, com elementos que contribuem, né, à formação desses gases. Então, eu vou estar corroendo agora os tubos por dentro, aumentando a incrustação interna. Então, eu vou ter, na verdade, aumentar a perda de carga também, porque eu vou ter uma rugosidade por conta da incrustação maior desses tubos, né? Corrosão também vai reduzir a taxa de transferência de calor, então eu tenho algumas perdas associadas a isso também. Parâmetros altos de pressão e temperatura do fluido, isso vai favorecer ao gás que estava difundido no meu líquido a sair, né, e corroer. Então, as temperaturas mais elevadas também favorecem a difusão dos gases, como O2, CO2, no metal, favorece a reação. Então, geralmente, temperaturas mais altas favorecem a reação química, né? Daí, no caso, entre o ferro dos meus ácidos com esses gases. Essas são as causas, né? A alta carga térmica na superfície de aquecimento, formação de incrustação que estimula o processo de corrosão. Então, uma coisa vai levando a outra. Esses são os tipos mais comuns. O2 e CO2, por vapor, corrosão alcalina e por incrustação. Né? Método para prevenir esse de O2 e CO2 que eu uso nas termoelétricas é o controle da estanqueidade dos equipamentos, né, para não entrar oxigênio também, especialmente os que operam por vácuo. Então eu tenho lá no meu condensador um vácuo parcial, aonde favorece entrar ar externo no meu equipamento, né? Quando eu estou trabalhando com superaquecedor, eu tenho pressões muito elevadas. Se tiver um vazamento, eu vou ter vapor saindo, né? Eu não vou ter ar entrando. Agora, no condensador, não. Eu tenho uma depressão. Na minha bomba de extração de condensado, eu vou ter uma depressão ali antes dela, né, na tomada. Então, todos esses equipamentos podem deixar entrar um pouco de oxigênio. A introdução de compostos como hidrazina e amônia no tambor da caldeira, tambor separador, para reagir com esses componentes, né, isso aí. E a desaeração da água de alimentação. Então, eu comentei já onde eu falo dos equipamentos, que eu tenho esse equipamento aqui, que é o meu tanque de alimentação, né? Não é o tambor separador. O tambor separador fica lá em cima, né? Já está operando em pressões elevadas. Aqui é o meu tanque de alimentação. Então eu estou trabalhando uma pressão ainda reduzida. Geralmente é maior que a do condensador, porque eu tenho a minha bomba de extração do condensado, que vai pegar do condensado e jogar para essa pressão aqui, é uma intermediária. E daqui depois que eu saio para a minha bomba de alimentação da caldeira, que daí são as bombas maiores que elevam bastante a pressão até o nível da caldeira, né? Até o nível do meu tambor separador de vapor. Aqui é o tanque de alimentação e desaeração, ele fica na parte externa, né? E na parte mais baixa da caldeira, né?
Depois disso que eu vou jogar, bombear até lá em cima, tem uma altura de coluna d'água elevada, para o meu tambor separador de vapor. E aqui dentro, nessa parte superior, eu tenho o meu desaerador, né? Eu vou borrifando o condensado junto com a água de alimentação que vem para compensar as perdas. Eu vou borrifando isso em contracorrente com vapor de extração da turbina, né? Ou de alguma outra parte, né? Pode ser do superaquecedor, mas geralmente é da extração da turbina. E eu jogo isso de uma forma que esse condensado e água de alimentação nova para repor as perdas, eles vão estar com uma alta superfície de contato, porque eles vão estar em gotículas, eles vão esquentar com vapor, e o fato deles estarem quentes com essa grande superfície de contato vai fazer com que os gases que estavam difundidos nele saiam, né? Vai favorecer isso. Daí aqui eu tenho um vapor desses gases não condensáveis com parte de vapor de desaeração saindo, né, desse equipamento. Então eu tenho uma nuvenzinha branca que fica em cima dele, sempre borrifando para fora, sempre fazendo um vaporzinho saindo. E isso vai favorecer tirar esses gases não condensáveis da minha água de alimentação, da minha água que circula na caldeira, certo? A velocidade de corrosão para oxigênio se deve a vários fatores, então eu tenho a concentração de oxigênio, conteúdo de impureza na água, velocidade de circulação da água, né? O mais importante é a concentração de oxigênio que eu tenho nessa água, certo? A corrosão por CO2 se deve a uma diminuição, então eu tenho que controlar também o pH da minha água, né? Então, reação simples aqui da minha água, que isso acaba reduzindo o meu pH. E esse aqui é um agente corrosivo, que é o ácido carbônico, certo? A corrosão por vapor, onde eu tenho a superfície dos superaquecedores, temperatura maior que 500 graus. Então eu vou corroendo um vapor interno ali e vai diminuindo a espessura da parede do tubo, né? Se eu tenho uma alta taxa de pureza no vapor, isso é acentuado. Então a solução está em não operar com carga térmica alta para melhorar a qualidade do vapor. E melhorar, né, a qualidade do vapor. Corrosão alcalina, eu tenho geralmente os tubos próximos à chama dos queimadores, né? Então eu tenho que reduzir essa concentração de NaOH. Eu posso colocar fosfatos ácidos, sais de amônio, né? Como a gente viu, né, toda essa água que opera dentro, ela tem que ser muito bem tratada. Então, no meu tambor separador eu tenho uma purga contínua para fazer análise química dessa água. Um tambor separador de vapor, né? E aquele tambor inferior também, tem dois tambores inferiores geralmente na minha planta, lá eu também faço toda a parte de análise, né? Para manter a água numa condição ideal, reduzindo assim a corrosão. A corrosão localizada nas incrustações. Então, eu tenho deposição de substâncias agressivas, como lodos, né, sedimentados, nas incrustações, porque ali eu tenho uma condição de rugosidade mais elevada, né, onde eu tenho incrustação. E isso daqui, e ocorre durante paradas prolongadas na caldeira, certo? Se eu tenho um escoamento passando ali, ele vai fazendo essa limpeza, né? Se eu deixo parado, ele vai acumulando nessas rugosidades aqui de incrustação. Método desenvolvido para reduzir esse tipo de corrosão é a proteção com gás inerte, proteção com água desaerada pressurizada. Essa água desaerada ela também já é desmineralizada, né? Ela já é tratada com solução de amônia ou tratamento da superfície, né, com solução de amônia a 1% de nitrato de sódio. Esse material vai ficar disponível para vocês, né, consultarem depois para resolver os exercícios. Tratamento químico da água de alimentação. Então ela tem que receber um tratamento que permita a remoção total ou parcial de sais, então, de cálcio e magnésio, seria a minha água desmineralizada aqui, aos quais produzem incrustação. O processo designado por abrandamento da água, eu coloco cal, né, soldada, e injeção de soluções
aqui de cal e carbonato de sódio, que vão precipitando, vão floculando, né? O carbonato de cálcio, vão formando hidróxido de magnésio floculado, né? Esses flocos vão se agregando e vão caindo, né? Tem umas piscinas que vão fazendo isso aqui, e eu vou extraindo a água por cima. Então, principais grandezas e qualidade da água são dureza total e pH, que eu vou controlando. Então, uma estação grande, uma termoelétrica grande, eu tenho que ter ali uma estação de tratamento de água própria para ela, né? Eu tenho vários níveis de tratamento da água e em cada nível eu vou aproveitando a água tratada para alguma coisa. Então, no nível inicial, onde eu pego água do rio, jogo agentes floculantes, faço uma limpeza prévia mais simples, né? Essa água eu posso usar, por exemplo, na minha torre de arrefecimento, em operações externas, né? Que é uma água limpa, mas não tão tratada. Daí depois eu vou fazendo essa parte de desmineralização, eu passo por filtro de carvão ativado, né? E eu tenho daí tanques de água desmineralizada que vão sendo utilizados, eu controlo o nível deles, e vão sendo utilizados para repor água perdida na operação naquele meu tanque de alimentação da minha planta, né? Então, eu tenho que ter essa estação de tratamento da água. Eu não posso jogar água da rede ali. Então, o que eu vou fazer com esse tratamento químico da água de alimentação? Eliminação da dureza, precipitação de fosfatos, tratamento com quelatos, controle de pH e alcalinidade, né, para reduzir a parte de oxidação, eliminação do oxigênio dissolvido no meu desaerador, eu vou querer fazer isso, né? Controle de teor de cloretos e sólidos totais. Né? Eu vou ter algumas etapas. Clarificação, eu vou fazer uma prévia floculação, que se chama de clarificação, né? E eu vou ter daí a decantação desses flocos, desses floculados que tem na água. Seria minha etapa inicial aqui, né? Daí eu filtro essa água, e então eu vou reduzir aqui os sólidos principais que estavam em suspensão nessa minha água mais suja. Então a primeira etapa é a clarificação. Eu tenho as piscinas de clarificação. São uns tanques de concreto, né, que vai entrando água e tem como se fosse uma torneirinha que vai jogando um pouquinho de produto químico que vai fazendo essa floculação. Depois eu tenho abrandamento, eu vou removendo a parte total ou parcial dos sais de cálcio e magnésio presentes na água. Então eu vou reduzindo a dureza dela. Eu vou começar a desmineralizar ela, né? Então eu tenho a desmineralização ou troca iônica. Depois eu tenho desgaseificação. Então eu vou ter equipamentos para aquecer a água e dessa forma eu vou tirando os gases dissolvidos, né? Então eu posso ter o meu separador o meu desaerador, ou eu vou ter equipamentos também antes para fazer essa desgaseificação. Remoção da sílica, né? Métodos utilizados é o tratamento com óxido de magnésio calcinado, como a gente comentou antes, a gente viu antes, né? E eu tenho métodos internos para tratamento, né? Eu vou controlando pH e alcalinidade. Eu vou fazendo isso daí, como eu comentei, eu tenho a purga que eu vou tirando, vou fazendo análise da minha água e vou fazendo um controle dela, né? É importante evitar a formação de incrustação que leva a falhas por corrosão, superaquecimento. Então, os métodos mais comuns são tratamento químico da água de alimentação em correspondência aos parâmetros da vapor e qualidade da água. Então, eu vou controlando na operação a qualidade da água e vou fazendo esse tratamento na água de alimentação. E tratamento interno com produtos químicos injetados diretamente no tambor e tubos da caldeira. Então, eu vou fazendo controle ao vivo ali, né? Enquanto está ocorrendo a operação, eu vou controlando isso. Produto mais comum para desgaseificação química é a hidrazina, né?
Ela vai evitando também a formação de incrustação de dióxido de ferro e cobre. Ela vai ajudando a eliminar o O2 e o SO2 também. Certo? Tratamento com fosfatos, né? Eu posso transformar os sais de cálcio e magnésio usando fosfatos, que seriam fatores de incrustação, né? Eu transformo em lodos que não aderem na superfície. Então eu tenho aquele meu tambor lá embaixo, né? Eu tenho tambor separador de vapor lá em cima e embaixo nas paredes d'água eu tenho os tambores inferiores. O lodo ele vai descendo por lá e depois eu posso fazer a remoção, extração desse lodo, a limpeza, né? Então esses fosfatos eu vou colocando durante a operação, né? Na aula que eu falo dos equipamentos tem as tubulações onde ocorrem esses processos. Isso eu vou garantir uma faixa de pH que proteja o metal contra a corrosão. Certo? Então, para essa fosfatização da água, eu vou ter alguns compostos químicos, né? O fosfato de sódio, mistura dele com fosfatos ácidos, fosfato de amônia. Certo? Em termos da manutenção, né, das caldeiras, todo tratamento depende do controle de eficiência sistemático, então eu tenho que ter um controle dos parâmetros químicos e físicos. Então tem que ter um controle químico do que está acontecendo, da minha água, do processo, limpeza química das caldeiras e proteção das caldeiras contra corrosão. Então, isso aqui faz parte da manutenção, né? Ter mais tempo dela em operação sem ter que parar para abrir, fazer manutenção, trocar tubos, né? Pessoal, a gente não é da química, então isso aqui foi mais uma aula expositiva sobre o que acontece, né? Tem que levar muito em consideração que é um fator importante a parte de controle de qualidade da água de alimentação e controle do que eu vou fazer para evitar corrosão, né? E é importante saber disso, é importante saber dos materiais que eu posso colocar, né? Uma forma de evitar corrosão por contato direto com a chama, que eu vi um projeto, não sei, não se foi para frente, eu não acompanhei, mas eram uns robozinhos que colocava, por exemplo, aqui eu tenho a parede d'água, né? São tubos na vertical e esse robozinho de solda ele era preso de forma magnética, tá? Com umas rodinhas aqui que iam andando para cima. Ele ficava aqui no meu tubo e ele ia fazendo uma costura de solda, né? Mas não seria para soldar, seria para adição de material. Não vai e vem na parede inteira, subindo, nos tubos que estão mais em contato com as chamas. Então ele revestia por soldagem superficialmente com algum outro tipo de liga metálica para proteger de corrosão. Isso porque a perda por manutenção, por eu ter que parar uma usina dessa, é muito grande para a empresa, em termos de financeiro, né? Então, quanto menos eu conseguir parar, melhor. Eu vou ter que parar, claro, eu tenho que fazer manutenção dos equipamentos. São metais que estão operando em condições bem agressivas de temperatura, né, e pressão. Então, eu vou ter que parar eventualmente, mas quanto menos parar, melhor, em termos financeiros, né? Então, corrosão e tratamento químico são importantes, mas não é muito o nosso foco aqui, né? A gente tem que só conhecer o que é feito. Eu vou deixar o material disponível para vocês estudarem durante a resolução dos exercícios. E com isso a gente conclui a parte de conteúdo. Tá? Semana que vem a gente vai ter uma aula de exercício que eu vou postar e o nosso encontro síncrono. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.